sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus, tendo por base essa afirmação, um garoto residente em uma cidade litorânea, ou seja, no nível do mar, com pressão de 1 atm, né, faz a seguinte experiência. Vamos ver a experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão. Quando a água começou a ferver, ou seja, quando a água bateu 100 graus, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, né, só a seringa, na superfície do líquido, tá? Amor, teria alguma seringa aí de bobeira? Sobrando assim? Não, né? Tá, ok. Então encostou, você viu? A água tá fervendo, tá? A 100 graus. O moleque vai lá com uma seringa e ele vai fazer o quê? Provavelmente ele vai puxar a água pra dentro, né? Desprovido de agulha na superfície do líquido e erguendo o êmbolo da seringa. Galera, o êmbolo da seringa é isso aqui, ó. Você tem aqui, né, o corpo da seringa, tá? E você tem aqui a extremidade mais fina dela, né? E aqui você tem como que uma manivela, né? Não, manivela não, tem um pistão. Tem um pistão ali, pronto, tem um pistão, tá? Que está conectado aqui dentro dela. O que que acontece se você empurrar o pistão? Só para você já ter uma noção, né? O que que acontece se você empurrar o pistão? Você concorda que empurrando o pistão, você está aumentando a pressão dentro da seringa? Por isso que aumentando a pressão, você expulsa o que está nela, né? Porque as coisas vão da maior pressão para menor pressão. Então, quando você aumenta a pressão lá dentro, né? Lembrando que a pressão é justamente força sobre área, né? Você está fazendo o quê? Você está reduzindo, né, a área ali dentro, né? Você está fazendo ter menos, você está fazendo ter mais força também, né? Porque as moléculas de ar aqui elas vão colidir contra essa área, então você está aumentando a pressão ali dentro, tá bom? Quando você empurra o êmbolo e você expulsa o que está nela. Mas e se você fizer o oposto? O que que acontece se você puxar o êmbolo? Quando você puxa o êmbolo, você está dando um vácuo dentro da seringa, né? Você está justamente puxando o êmbolo, você está reduzindo a pressão. Por isso que você acaba fazendo as coisas entrarem, né? Porque as coisas vão da maior pressão para menor pressão. Se você reduz a pressão dentro da seringa, as coisas entram nela, certo? Pegou todo mundo, né? Ok, isso aqui é a dinâmica de uma seringa normal. Tá. E aí ele foi lá e pegou uma água pro seu interior, botou água aqui dentro da seringa, né? Detalhe, né? Ele tampou a seringa em seguida e ela ficou aqui dentro cheio de água, né? E essa água aqui está, vamos considerar que ela tá a 100 graus, né? Verificando após alguns instantes que a água da seringa parou de ferver. Por que parou de ferver? Porque se ela tá a 100 graus, ela vai perder energia térmica para o ambiente, vai ficar 99 graus, 98, normal, parou de ferver. O que que o moleque fez? Ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então ele pegou uma água aqui a 100 graus fervendo, né? Agora ele vai lá e bota, ela vai ficando a, por exemplo, 98 graus, né? Ele tampa aqui e ele puxa o êmbolo da seringa. O que que acontece se você puxar, inclusive tampando ali, né? Você obriga, você aumenta a área ali dentro, você dá um vácuo brutal ali dentro. Você reduz muito a pressão dentro da seringa. Você entendeu? Experimenta fazer isso, né? Se você pegar uma seringa e tampar ela, a ponta dela, e você puxar, você concorda que tu vai sentir a pele do teu dedo sendo puxada para dentro da seringa? Se tu tiver com o dedo aqui embaixo, ó, tu tá com o dedo aqui tampando esse buraquinho e tu puxar, o teu dedo vai ser, a pelinha do teu dedo, né, vai ser assim, ela vai ser sugada para dentro da seringa, um pouco, né, só de leve, porque tu tá reduzindo a pressão ali dentro, né? Ele só tá querendo que você entenda que quando você reduz a pressão da água, você favorece que ela entre em ebulição, né? Então você está favorecendo a expansão das moléculas, você reduz o ponto de ebulição. Então, mesmo estando abaixo, mesmo estando em 98, ela volta a ferver porque você mexeu na pressão dela. A água volta a ferver porque esse deslocamento permite a entrada de calor, provoca um aquecimento por atrito, produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição. Aumenta não. O ponto de ebulição não aumenta, o ponto de ebulição diminui. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Já era, né?